Muito bem, então bem-vindos e bem-vindas ao nosso nono encontro síncrono. A gente vai retomar então a discussão mais ou menos no ponto onde a gente parou na semana passada. Então vamos lembrar que na semana passada a gente discutiu a ideia de fonema, de fone, né, e a ideia de alofone, baseado então naquela percepção de que a gente precisa de diferentes níveis, né, para entender a língua, para entender os fenômenos linguísticos como um todo. A gente não pode ficar só na fonética. A gente tem uma série de outros fenômenos que não são da ordem especificamente da fonética, né? Então a gente lentamente foi dando nome para esse novo nível de análise e fonologia, né? E eu fui construindo com vocês também a ideia de que o que a gente tem no nível da fonologia são contrastes. Então, a gente tem uma espécie de sistema, um sistema de valores, de oposições e tal, e os elementos desse sistema a gente, portanto, chamou de alofone, de fonemas. Então, na aula passada, eu gastei um tempo, então, falando sobre o SOCIR, sobre a ideia de valor linguístico, para tentar deixar mais claro o que a gente quer dizer quando a gente fala de fonema, né? Qual que é exatamente o sentido que eu quero que vocês entendam quando a gente diz que os fonemas são unidades abstratas, né? No sentido de que eles não são sons, eles não são também imagens de sons, eles são valores linguísticos abstratos, eles são elementos que estão no sistema cujo funcionamento básico é fundamentalmente se opor a outros elementos. Mas a ideia, obviamente, é que esses elementos contrastantes eles precisam ser realizados fisicamente, precisam ser realizados de maneira concreta e, portanto, a gente precisa de ter uma expressão física para eles, né? Gente, eu só estou vendo uma coisa que está... deixa eu trocar aqui, não é exatamente o conjunto de slides que eu quero mostrar só um pouquinho. Será que... tá, só um pouquinho, gente. Joia. Então agora é só subir esse novo só um pouco. Joia. Tá, então, enfim, uma vez vencida essa discussão sobre o caráter abstrato, né, dos fonemas e sobre o caráter concreto dos alofones, a gente começou a estabelecer algumas convenções, né, para delimitar quando a gente estava falando de uma coisa, quando a gente está falando de outra coisa, justamente porque a gente quer evitar a confusão, né? Então a ideia é que a gente vai representar fonemas entre
essas barras oblíquas, né, essas barras deitadas para a direita, e a ideia então é que todo fonema vai ter uma expressão alofônica, certo? Esses elementos abstratos que estão em oposição no sistema de valores fonológicos da língua, etc., eles vão ser representados, vão acontecer, vão ser expressos, etc., por um elemento fonético. Portanto, eles vão estar representados entre os colchetes, né, que era o que a gente já vinha fazendo, né, desde a parte de fonética, para, enfim, separar o que vem aqui de texto comum, enfim, de escrita, de letras e tal. Então, a gente vai ter essa convenção básica, tá? E aí a história, e foi mais ou menos aí que a gente parou na aula passada, a gente precisa entender que frequentemente, na verdade é muito mais comum que um fonema tenha mais do que uma realização alofônica do que ele tenha simplesmente uma, né, apenas uma realização física. E a gente vai dar uma olhada nisso agora, é o próximo ponto de discussão. Então a gente vai tentar entender e vai ver que a gente pode classificar essas relações alofônicas em diferentes tipos, né? Mas a ideia é essa, que a gente tem a gente tem variação fonética bastante, na verdade, nas línguas, né? A alofonia, digamos assim, é a regra. A gente tem muito pouca coisa fixa, digamos assim, na realização física, mas a ideia justamente de você pensar no nível da fonologia é você pensar na ideia de que você tem uma série de diferenças fonéticas que algumas são aproveitadas na língua para provocar contraste, portanto, para diferenciar formas que têm significados diferentes. Tal. Esse é o funcionamento básico da língua, é ter diferentes formas físicas para diferenciar significados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter, e foi, digamos, aí é que a discussão ficou um pouco mais interessante, é que a gente vai ter esses casos em que uma variação fonética pode não ter esse papel de provocar contraste, podem ser variações de um mesmo tipo, digamos assim, de um mesmo tipo linguístico. E enfim, são as várias, a gente pode, na literatura, ao longo dos anos, você tem várias expressões para pensar a ideia de fonema, né? Não sei quem teve chance de ler aquele texto que eu indiquei, depois da aula passada, que fala um pouquinho sobre a história da fonologia, né, como ela foi surgindo. Então você tem essa ideia de um tipo, né, como se o fonema fosse um tipo e os alfones, né, as realizações físicas são variações em torno desse tipo. Então essas variações que não têm, digamos, variações em torno de um certo tipo, né, são os chamados alofones. O Pablo perguntou aqui, alofones são sempre representados por símbolos do alfabeto fonético? Sim, os alofones sim, porque os alofones são sempre sons, eles são sempre fones, né? Alofone no sentido de ser, o alo aí quer dizer outro, né? Outro, tem essa ideia de os muitos fones que estão ligados a um mesmo fonema. E aí justamente, mas isso que o Paulo está perguntando era justamente o ponto que a gente ia começar na aula passada quando eu encerrei. Que é a ideia de, na verdade, o que a gente vai colocar dentro das barrinhas para representar os fonemas. Porque se eu gastei todo aquele latim na aula passada para falar fonema não é som, né? Fonema também não é uma imagem de um som, o fonema é uma coisa abstrata, então que raios a gente vai usar para representar um fonema? E aí, no exemplo que eu estou dando na última linha, justamente eu estou dizendo, olha, então você tem uma coisa que é o fonema que a gente vai representar por esse símbolo, e ele tem
pelo menos, né, esses dois alofones aqui. E aí você me pergunta, professor, mas esse T, né, esse símbolo, ele tem um equivalente no alfabeto fonético, ele é um som. Mas então por que ele está aqui? Né? A gente mais ou menos tinha começado a discutir isso no último encontro. E, de fato, essa é uma boa pergunta. É uma pergunta relevante. E a história e acho que eu já tinha dito também, começado a ir por esse caminho no último encontro. A ideia é que, na verdade, poderia ser qualquer símbolo que a gente quisesse. Né, podia ser uma bolinha, podia ser um quadrado, podia ser uma estrelinha, podia ser o que você quisesse. Porque o importante, na verdade, é a regra de associação, a regra que associa aquele elemento uma representação, ou uma representação, não, desculpa, uma realização física, uma realização fonética. Certo? A questão é que seria mais um grau de possível confusão aí na história. Tá? Então, se a gente estivesse dizendo, vamos representar esse fonema por uma bolinha, né, a gente não ia ter muita ideia de quais são os alofones que estão ligados a esse fonema, né? Quais são os representantes físicos desse fonema. Então, em geral, a gente acaba elegendo o símbolo de um dos alofones para representar o fonema, tá? Mas a gente tem que entender que essa é uma simplificação, essa é simplesmente uma facilitação da sua vida, mas não se confundir com o fato de que a gente está usando o símbolo para a gente não se confundir e achar que, na verdade, esse fonema aqui tem um conteúdo fonético específico. Ele na verdade, não tem. Ele tem aquela história, um conteúdo abstrato, um conteúdo que basicamente quer dizer o seguinte, olha, eu tenho esse fonema e ele se contrapõe, ele está em oposição a vários outros. Na verdade, e por que a gente chegou à conclusão de que o português precisa desse fonema aqui? Daí aquela história dos contrastes que a gente teria descoberto, né? Então lembra esse slide aqui em especial, né? A gente vai encontrar uma série de casos em que eu posso colocar, né, esse alofone aqui. Então eu posso dizer tala, né? E então eu sei que se eu trocar esse cara por um ban, por exemplo, eu vou ter bala. Se eu trocar por esse cara aqui, fã, então eu vou ter fala. E então eu sei que tala, bala e fala são palavras diferentes do português, portanto eu sei que esse som t ele está sendo usado para criar contraste entre esse cara e outras coisas. Por exemplo, com esse outro cara aqui, o ban, com esse outro cara que é o fã, enfim, na verdade com toda essa série de fones que eu tenho aqui. Então, com essa operação, né, eu estou mostrando de uma tacada só que todos esses fones aqui, que estão nessa série, eles são fones, claro, num determinado nível de análise, eles são todos sons, eles são todos fones, mas se eu estou pensando nessa questão de qual é a relação que eles estabelecem entre eles quando eles estão num molde, num contexto como esse aqui, né, em que eu tenho alguma coisa seguida de ala, como eu tenho, cada vez que eu troco, né, cada vez que eu coloco um desses elementos naquele lugar ali, né, marcado pelo underscore ali, né, pelo sublinhado, como eu tenho um som diferente, e a cada som diferente desse eu tenho um significado diferente associado, portanto eu sei que esse som, ele está sendo usado com valor contrastivo, mas é aquela história, o que está no nível lá dos contrastes, no nível abstrato, não é o contraste fonético que está em jogo ali, é o contraste fonológico. Então eu sei que eu tenho um fonema que tem como pelo menos um dos seus representantes o som t, correto?
Então, enfim, aí eu sei também que eu tenho que ter um fonema cujo representante, pelo menos um deles, é esse som aqui, o p, o b, e por aí vai. Então a gente já estabeleceu que a gente tem esses elementos básicos, os fonemas. Então a gente está tratando aqui de pensar como a gente vai fazer uma notação. Essa notação tem que ser interessante, tem que ser econômica e tal. Então uma das coisas que a gente está estabelecendo é essa aqui. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai usar para representar esse elemento abstrato símbolos do IPA, mas a gente não vai estar usando esse símbolo necessariamente pelo valor fonético que ele tem. Né? Vai ter valor fonético o que está do outro lado dessa seta, digamos assim. Né? A história é, você está, ao colocar essa seta, é como se a gente estivesse pensando em dois reinos, digamos, ou dois universos, o universo da fonologia e o universo da fonética do lado de cá. Então, tem valor fonético que está do lado de cá da setinha, né? Mas aí é aquela história, se a gente olhar para outros exemplos, a gente vai perceber que além de ter esse som t, a gente vai perceber, e aí, lembra que um dos exemplos que eu usei era a história do ta, te, ti, to, tu, né? Então a gente percebe que em lugares onde a gente imagina que esteja pronunciando a gente imagina que está pronunciando sempre a mesma coisa, né? Quando a gente diz ta, te, ti, to, tu, embora a gente tenha um ti ali, que é um elemento diferente, estranho, mas, enfim, eu já fiz essa observação, essa brincadeira várias vezes, né? Quase ninguém se deu conta a vida inteira que quando pronunciava ta, te, ti, to, tu, a gente estava pronunciando dois t's diferentes, né? E, enfim, e aí a gente vai perceber, por exemplo, que em palavras como tia, por exemplo, ou, sei lá, atividade, a gente pode ter tanto tia quanto atividade, mas também tia e atividade. E a gente vai ver que, na verdade, tia e tia são basicamente a mesma palavra do ponto de vista do significado. São apenas duas realizações possíveis para uma mesma palavra. Portanto, esses dois, a gente tem dois sons que não estão apontando para dois elementos contrastivos diferentes. Então, eu não tenho, portanto, o fonema que a gente representaria dessa forma e um fonema diferente que a gente representaria com esse outro símbolo. O que é uma situação diferente se a gente pensar naqueles exemplos que eu trouxe do inglês, em que a gente tem, por exemplo, a gente tem ship e a gente tem ship. Desculpa, a gente tem tip e a gente tem chip. Porque aqui eu tenho justamente o contraste. Então, esses dois sons diferentes, o t e o ch, eles apontam para dois fonemas diferentes. Então, o inglês está pegando dois sons, mas cada um deles está associado a um fonema diferente. Por quê? Porque esses dois caras estão sendo usados para fazer contraste nesse nível fonológico. No português, não. Eles são variações de um mesmo tipo, variações de um mesmo contraste. Né? Então, eles, para usar um vocabulário que a gente tinha introduzido antes, eles estão numa relação de equivalência, numa relação de sinonímia. Portanto, eles são alofones de um mesmo fonema. Tá? Então, essa é a história. E a gente pode perguntar, tá, mas então por que, dados esses dois alofones, a gente escolheu o símbolo de para colocar lá para representar simbolicamente graficamente, se você quiser, o fonema. Daí a gente pode discutir. Frequentemente, você vai escolher o símbolo do alofone que aparece na maior parte dos casos. Tá? Depois a gente vai introduzir um pouco de jargão aqui. A gente vai dizer que vai ser o alofone que acontece na maior parte dos ambientes, ou seja, a gente vai acho que a gente usou essa expressão antes. A gente falou da ideia de estabelecer a distribuição de um determinado som, ou seja, onde ele pode acontecer
em que parte da sílaba, ou ele pode acontecer no início de palavra, no fim, tem a ver com onde ele pode, nos lugares onde ele pode acontecer. Então, o alofone que tem a distribuição mais ampla, frequentemente é aquele que a gente escolhe para representar o fonema. Há situações em que a gente vai usar outros tipos de critério. Tá? Mas, e aí isso vai variar um pouco isso pode variar um pouco também de língua para língua. Assim, quando a gente for falar sobre... mais para diante a gente vai falar sobre a lista completa, quer dizer, quais são todos os fonemas do português. E a gente vai discutir algumas escolhas que a gente tem para escolher símbolos. E assim, se você olhar nos próprios livros, eles podem tomar decisões um pouco diferentes. Eu vou tomar aqui algumas, vou justificar o porquê. Tá, mas, enfim, não tem uma regra única para essa escolha. Ela vai tem algumas práticas comuns, né? Então, uma prática comum é escolher o símbolo do alofone com com a ocorrência mais ampla, mas há outras possibilidades também. Então, como eu disse, a gente vai ver isso daqui mais um pouco. Jóia. Então, agora, a gente vai pensar numa outra questão aqui que envolve essa história de alofonia, tá? Que tem a ver com o seguinte. Como é que a gente... Dados dois sons, tá? Porque a ideia a gente nunca observa por conta... Vamos rebobinar um pouco aqui. Por conta dessa distinção que eu fiz de fonema está no plano abstrato, o fone está no plano do concreto, quando a gente toma contato com a língua, a gente está tomando sempre contato com o que, digamos, de maneira bruta, sensorial, a gente tem sempre contato com aquilo que está manifesto, com aquilo que é físico, com aquilo que está concretizado. Portanto, a gente, quando interage com alguém, quando a gente ouve uma frase, né, quando a gente fala alguma coisa, a gente está produzindo sempre alofones. A gente não consegue observar objetivamente fonemas. A gente está sempre lidando com alofones. Portanto, e aí qual que é a história? A gente, quando está descrevendo um alofone, a gente está descrevendo um som, a gente então pode recorrer a uma série de técnicas observacionais. Então a gente pode usar a nossa audição para dizer, olha, o que eu estou ouvindo aqui eu classificaria como uma plosiva, classificaria como uma lateral, etc. A gente pode eventualmente recorrer a alguma técnica acústica para dizer, olha, esse som é caracterizado por ondas assim, assim, assado, eu tenho um transiente, eu tenho um ruído, eu tenho, né, um som harmônico, etc. A gente poderia ter uma descrição articulatória. Portanto, a gente poderia ser bastante objetivo e a gente poderia dizer que a gente está tendo um contato bem próximo, né, daquele objeto que a gente quer observar. Tá? Então a gente tem muito mais clareza de que a gente pode... enfim, você não pode pôr a mão exatamente num som, mas ele está muito mais acessível para os nossos sentidos e para os nossos instrumentos de medida do que o fonema. Então, na verdade, quando a gente diz, olha, vamos contrastar aqui, quando a gente diz o seguinte, os fones que acontecem no português brasileiro são esses, a gente pode ter bastante certeza de que a gente, dentro dos limites da nossa técnica de observação, da nossa técnica de descrição, a gente vai poder dizer com bastante clareza, com bastante objetividade, quais são esses fones. Mesma coisa se a gente estiver descrevendo o mandarim, se a gente estiver descrevendo o russo e etc. Já quando a gente diz o seguinte, olha,
os fonemas do português são blá, 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 a gente nunca vai dizer que a gente chegou nessa lista pela observação dos fatos. Quando a gente diz que os fonemas são esse, aquele, a gente está fazendo algumas hipóteses, a gente está fazendo uma análise, tá? Então a gente vai usar técnicas como descobrir os pares mínimos, né? Fazendo usando recursos como esses que a gente usou aqui, de pensar em palavras e ver se eu troco um som pelo outro, se eu crio ou não crio a distinção de significados e tal. Portanto, é muito menos objetivo naquele sentido da fonética. É objetivo no seguinte sentido: eu não estou inventando uma coisa aqui, uma comunidade de pessoas, de cientistas, chegou a esses conceitos e concorda com eles, etc., estabelece algumas técnicas, e a gente usa esses instrumentos para dizer o seguinte: olha, dada a definição de fonema, etc., e aqueles instrumentos que a gente acordou aqui, então eu posso dizer que os fonemas do português são esse aqui. Mas uma coisa que, então, se coloca uma tarefa que a gente tem para fazer análise fonêmica de uma língua, ou seja, dizer quais são os fonemas. A gente, então, tem uma análise fonética, tem uma análise fonêmica. As duas precisam ser feitas. A primeira que a fonética, você dar uma descrição de todos os sons que você consegue observar. Um segundo passo, que seria o da análise fonêmica, consistiria da gente olhar para todos aqueles fones, sons, e dizer: olha, esses aqui, basicamente, quando você olha para os fones, você pode imaginar que provavelmente eu tenho muito menos fonemas do que os sons que eu observo, porque a gente já suspeita que a alofonia é a regra, digamos assim. Portanto, quase sempre você pode imaginar que um mesmo fonema vai ser expresso foneticamente por mais do que um elemento, tá? Isso é o mais comum. Então, você meio que vai tentar fazer uma espécie de enxugamento. Você vai ver, tá, então eu tenho, sei lá, 3 sons aqui. Desses 3 sons eu tenho, será 3 fonemas, eu tenho 2 fonemas, ou na verdade talvez eu tenha um fonema só, e esse mesmo fonema abarca esses 3 sons aqui. E aí ajuda a gente nessa tarefa de tentar estabelecer quais são os alofones que podem estar numa relação de alofonia do mesmo fonema e quais são simplesmente variações de um mesmo fonema, quais estão sendo usados com valor fonêmico, ou seja, com valor distintivo. A gente pensar numa ideia que é a ideia de sons foneticamente semelhantes. Tá? E já vai ficar claro o porquê disso. Agatha, deixa eu só continuar aqui, senão eu vou perder o raciocínio, depois eu volto na sua pergunta. E a história é a seguinte: quando a gente... A ideia aqui é pensar em pares de sons, pensando na proximidade ou na distância que eles têm nas dimensões fonéticas. Então, se você pensar, e aí lembra de todas aquelas dimensões em que os sons podem variar. Então, lembra, você pode ter sons com pulmônicos, não pulmônicos, que vão ser diferentes por conta da corrente, do mecanismo de geração da corrente, por conta da direcionalidade da corrente, por conta do modo de produção, ponto de articulação, vozeamento, nasalidade. Você tem muitas dimensões em que os sons podem variar. Dadas essas possibilidades, o que a gente tem é o seguinte, que alguns sons eles são mais próximos ou mais parecidos do que a um outro qualquer, do que outro par que você possa imaginar. Então, portanto, se você pegar, por exemplo, esses 2 sons aqui, s e z,
Se a gente for ver aquela matriz de possibilidades fonéticas, você vai ter uma diferença só entre esses dois caras, entre o S e o Z, que é o quê? É o valor do vozeamento. O S é desvozeado, o Z é desvozeado. Mas no resto, desculpa, o S desvozeado e o Z vozeado. De resto, eles são completamente iguais, né? Então, ambos são consoantes pulmônicas, portanto, né, corrente de ar agressiva, pulmônica e tal. São ambas fricativas, ambas são alveolares, etc. Mas tem uma coisa ali que diferencia. Se você pegar esse outro par aqui, o S e o M, e a gente fizer aquela análise, que a gente fez bastante lá no início, a gente vai ver que você tem mais elementos, mais dimensões em que esses sons diferem. Não é verdade? Porque o modo de... Bom, ambos são pulmônicas, ambas são agressivas e tal. Mas o modo de produção é diferente, uma é fricativa, outra é nasal, o ponto de articulação é diferente, uma é alveolar, a outra é bilabial, o véu palatino está fazendo coisas diferentes, ele está levantado no caso do S, abaixado no caso do MA, e o vozeamento também é diferente, o S é desvozeado, o MA é vozeado. Então, portanto, se a gente tiver que pensar num índice de semelhança fonética, o S e o Z estão próximos, o S e o M estão mais distantes. Tá? Claro que aqui, digamos, a distância é muito grande, porque são 3 grandes dimensões que estão, 4, na verdade, se você incluir aqui o estado do véu palatino. Né? Então a gente não vai assim, quantificar numericamente, ou enfim, de outra forma, mas enfim, intuitivamente você pode imaginar que você vai mudar pouca, né? Se eu te disser o seguinte, bom, passa de fazer S para fazer um Z, passa de fazer S para fazer Z, você sabe intuitivamente que você vai mudar pouca coisa. Já se você falar, bom, você está falando um S, agora fala um MA, você entende que você tem que mudar muito mais coisas, né? Então, pensando nisso, a gente vai dizer que o S e o Z, eles são sons foneticamente semelhantes, tá? Ou pelo menos eles são mais foneticamente semelhantes do que o par S e MA. Então a gente vai pensar nessa categoria de sons foneticamente semelhantes. Por que eu estou voltando com esse assunto de descrição fonética? Porque isso vai ser uma espécie de critério para guiar a nossa análise fonêmica, tá bom? Mas para começar a história, por mais que 2 sons sejam foneticamente semelhantes, ou seja, você pode ter uma diferençazinha mínima, essa diferença mínima, porque ela é, digamos, saliente, minimamente saliente do ponto de vista da percepção, isso significa que uma língua pode usar aquela diferença fonética mínima para distinguir significado. Então, você pode ter aqueles 2 sons podem ser, portanto, representantes de 2 fonemas diferentes. E esse é o caso, por exemplo, no português, porque S e Z são alofones de 2 fonemas diferentes, porque a gente pode pensar em pares como aça e asa, né? A gente pode pensar em pares como caça e casa. Então eu tenho uma diferença no caso dos 2 pares aqui, uma diferença de significado que é garantida pela diferença fonética mínima, né, que é trocar uma desvozeada por uma vozeada, trocar um S por um Z. Tá? Então, por menor que seja a diferença fonética, por mais semelhantes que esses 2 sons sejam, uma língua qualquer pode eleger essa diferença como uma diferença que seria aproveitada fonologicamente. Então, portanto, eu teria 2 fonemas cuja expressão fonética emprega essa diferença de vozeamento para fazer a distinção. Se você pensar, no caso do português,
A gente tem outros pares assim, a gente tem o fã e a gente tem o fã e o vã, a gente tem o pã e o bã, o tã e o dã. Então, o português usa uma série ele tem vários fonemas cujos alofones são foneticamente muito parecidos. Tá? Então isso não é o fato de dois sons serem foneticamente muito próximos, né, só ter uma diferençazinha, não é impedimento para o uso fonológico dessa diferença fonética. Tudo bem? Então, digamos, isso aí, vamos tirar isso aí do campo. Mas por que isso pode ser interessante, essa ideia de sons foneticamente semelhantes? Porque elas podem ser interessantes para a análise fonêmica. Justamente quando a gente for entender que você tem sons que não são idênticos, que têm alguma diferença fonética, mas que não tão, mas cuja diferença fonética objetiva não é aproveitada fonologicamente. E por que isso? Por que isso é relevante? Porque a história é a seguinte: se a gente pensar, muitas das diferenças fonéticas que a gente eventualmente vai ter numa língua vão ser causadas pelo contexto. E o que significa isso? Lembrar o que é contexto. São sons objetivos que aparecem numa determinada sequência. Tá? O que significa que o que é o contexto? Tem um determinado som, um determinado fone, e esse fone está numa vizinhança. Tem um som que veio antes, um som que veio depois. E lembra que a gente falou dessa ideia, quando a gente estava falando sobre fonética, a ideia de coarticulação ou de coprodução, a ideia de que quando a gente produz um som, a gente não produz aquele som completamente em isolamento, ou seja, você produz um som num determinado ponto no tempo sem nenhuma influência do que veio antes e sem nenhuma influência do que virá depois. Na verdade, você sempre está fazendo um som num momento, vindo de fazer um outro som e já meio que se preparando para fazer o som seguinte. E por que a gente faz isso, na verdade? Porque a gente gasta menos energia, assim, é uma questão de otimização mesmo. Tá? Então, a todo instante, né, um determinado som está sempre sendo influenciado pelo que veio antes e pelo que veio depois. Agora, é claro que, e aí é que vem a coisa interessante, a quantidade, digamos, ou o grau de influência de um som pelos seus vizinhos vai ser restrita, vai ser, de uma certa forma, limitada por eventuais distinções que a fonologia me obriga a fazer. Tá? Mas quando... Então, por exemplo, se a gente pensar do ponto de vista da facilidade da produção, imagina o seguinte, que eu tenho duas vogais, eu tenho, por exemplo, tenho dois As, e eu vou produzir uma consoante ali no meio. Então, e aí veja, e aí significa que se eu vou fazer duas vogais, as duas vogais são sons, por exemplo, vozeados. Concordam? Muito bem. Não seria mais fácil, já que eu tenho que fazer um vozeamento e depois outro vozeamento, que o som que viesse no meio dessas vogais também fosse vozeado? Porque isso significa que eu só precisaria comandar o seguinte: olha, você vai vozear durante essa palavra toda. Eu não precisaria ter um comando que é assim, vozeia na vogal, depois desvozeia na consoante, depois vozeia na vogal de novo. Só que por que no português a gente não pode ter essa facilidade de dizer o seguinte: vozeia tudo que está entre vogais? Porque senão a gente perderia distinções como aça e asa, como caça e casa, distinções como, por exemplo, a faca e a vaca. Tá? Então, como o português ele distingue necessariamente sons vozeados de sons desvozeados, então eu não tenho uma liberdade completa de vozear aquilo que está entre duas vogais. Tá?
Mas isso não é o caso, por exemplo, para outras línguas. Tá? Então você tem línguas, por exemplo, em que você tem sons desvozeados apenas em determinadas posições. E quando você tem um contexto em que um determinado som está entre duas vogais, ele vai ser vozeado. Então isso significa que, por exemplo, uma língua como essa não poderia ter contrastes como p e b, por exemplo, ou f e v. Tá? Então a influência do contexto sobre a realização fonética, ela está, de uma certa forma, restrita ou influenciada pelas distinções que eu tenho que manter, ou seja, está influenciado pela fonologia. Mas é bastante comum que, por uma razão de facilidade articulatória, que o contexto introduza modificações articulatórias, né? Então essa força do contexto é talvez o grande gerador de alofonia numa determinada língua, né? Então, só que aí, de novo, pensando que não é só isso. Então veja que eu tenho, de novo, por isso que eu tenho que ter fonética e fonologia. Eu não entendo, eu não posso entender a produção da fala só como uma questão de leis da física, digamos assim. Do que é mais fácil, do que é possível fazer fisicamente. Isso é importante, é lógico, mas por outro lado, como eu não estou produzindo sons que são puramente sons, eu estou produzindo sons que são elementos de um jogo de oposições linguísticas, então, portanto, as regras desse jogo linguístico, elas interferem na extensão em que as demandas físicas podem atuar para modificar as minhas ações articulatórias. Portanto, quando a gente fala, a gente está o tempo inteiro negociando entre fazer o menor esforço físico possível, portanto, deixar os alofones serem modificados pelo contexto, mas ao mesmo tempo eu tenho que minimamente manter as distinções fonológicas valendo, porque senão o que acontece? Eu não consigo transmitir o conteúdo, né, a mensagem que eu quero transmitir. Porque transmitir uma mensagem significa distinguir coisas, né? Porque uma mensagem é sempre alguma coisa que não é óbvia, porque eu tenho muitas escolhas. Eu posso escolher, né, uma palavra versus outra palavra. Eu posso escolher querer dizer faca ao invés de dizer vaca. Então, se eu quero dizer faca e não vaca, eu tenho que prestar atenção no vozeamento da primeira consoante. Não sei se dá para entender esse ponto que eu estou fazendo. Mas o que eu quero dizer com esse ponto é que uma das grandes fontes de alofonia é essa pressão do contexto fonético, que vai no sentido da assimilação, ou seja, no sentido de os sons sempre vão tender a ficar próximos dos sons vizinhos. E isso pode significar, por exemplo, que um som desvozeado entre duas consoantes, entre dois elementos vozeados, vai tender a ser de alguma forma vozeada. Significa que o ponto de articulação do som seguinte pode influenciar o ponto de articulação do som que veio antes e por aí vai, tá? E aí, por exemplo, no caso do português, vamos pensar numa situação específica em que o contexto ele influencia na definição de uma determinada característica de um alofone, tá? Então pensa num exemplo que eu já usei bastante, que é o S do final da sílaba na palavra paz, por exemplo. Tá? Então eu posso dizer paz perpétua, então nesse caso o último som da palavra paz vai ser desvozeado, mas se eu dizer paz eterna, ele vai ser um som vozeado, vai ser um Z, né?
Então, o contexto aí está fazendo um papel importante, porque o som que veio depois do som final da palavra paz, se o contexto é desvozeado, então é um pã, então isso significa que esse som vai ser desvozeado, vai ser paz perpétua. E aí a história não é estranho dizer paz perpétua, não é agramatical, digamos assim, não é uma coisa impossível, rejeitada pela língua, mas ela é uma coisa um pouco estranha, não é o mais natural. O mais natural é dizer paz perpétua. E a mesma coisa com paz eterna. Eu posso dizer paz eterna, mas é um pouco estranho é um pouco estranho dizer paz eterna, a não ser que tenha uma pequena pausa ali. Né? Se eu estiver dizendo de maneira mais corrida, vai ser paz eterna. E por que é z eterna ali? Por que é z e não sa? Porque depois veio uma vogal. Tá? Aqui tem uma complicação a mais, que é, nesse contexto específico de fim de sílaba, o que está acontecendo é que sa e za, que eu sei que são alofones de dois fonemas distintos, do sa e do za, por causa de palavras como asa e asa, nesse contexto específico, essa distinção de vozeamento foi embora. Tá? Então isso é um tipo de fenômeno que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Mas só para ilustrar aqui esse papel do contexto na definição, digamos, de onde, assim, para dizer melhor ainda, de onde vem essa história de alofones? Uma das fontes de alofonia, ou seja, de um mesmo fonema ter mais do que um representante físico, é o contexto. Tá? Então é isso. A pressão do ambiente fonético, quando ela pode agir porque uma eventual modificação da articulação, da pronúncia, não vai afetar as distinções fonéticas relevantes e, portanto, o contexto, nesse caso, pode trabalhar para modificar eventualmente a maneira como eu produzo um som. Isso é uma das fontes justamente dessa variabilidade fonética. Tá? E aí, como é que a gente conecta essa história com a noção de som foneticamente semelhante? O que acontece é que, portanto, o alofone que sofre uma modificação, pensa no caso do sa e do za, aqui nesse exemplo que eu dei, do paz perpétuo e do paz eterno. O contexto, ele não vai fazer uma mudança radical no meu fone. Então eu não vou passar de falar sa para falar cha, por exemplo. Então não vai ser paz perpétua e pate eterno. Eu vou trocar um som por um outro que vai ser foneticamente semelhante. Então não vou mudar radicalmente o som, vou mudar um aspecto, dois aspectos, mas eu não vou mudar 5 aspectos do som. Tá? O contexto ele vai frequentemente agir para mudar uma ou duas coisas. Vai mudar o ponto de articulação, vai mudar o vozeamento, vai mudar a nasalização, vai transformar a articulação de plosiva para africada, ou vai mudar, sei lá, de uma lateral para uma aproximante, por exemplo. Tá? Então, todos esses são exemplos que a gente tem no português e em outras línguas. Então, aí é que a noção de sons foneticamente semelhantes se vale e ajuda a gente quando a gente pensa numa análise fonêmica. Então, quando a gente olha para o conjunto de fones que uma língua tem, dois sons foneticamente semelhantes, quando eles não são alofones de fonemas distintos, como é o caso do sa e do za no português, quando a gente não acha um contexto em que eles estejam em contraste, em oposição, a gente já pode desconfiar, ou digamos, a nossa desconfiança de partida seria, bom, se esses caras são muito parecidos, mas eles não são alofones de fonemas diferentes, então é bem possível que eles sejam alofones de um mesmo fonema. E aí você vai tentar entender que tipo de alofonia está em jogo ali.
E a gente vai justamente agora olhar para quais tipos de alofonia a gente pode ter. E por que elas são classificadas como alofonias de tipos diferentes. Tá? Mas deu para entender essa discussão de por que é relevante a gente pensar nessa questão de sons que são próximos foneticamente? Porque isso tem a ver justamente com essa história de qual é uma das grandes fontes de variabilidade fonética? É o ambiente. Tá? Então deixa eu responder aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tiver dúvida, pode fazer. Enquanto isso, eu vou responder aqui as perguntas da Agatha e do Arthur. Então a Agatha perguntou: professor, como que a fonologia vai representar e descrever os tons em uma língua tonal? Eu li o texto que o senhor recomendou, mas não entendi direito o texto sobre a fonologia autossegmental. Tá. Então a Agatha já foi um pouco mais longe lá. A história vai ser o seguinte, Agatha, no caso de uma língua tonal. Cada um dos tons, então, se a gente pensar no caso do mandarim, que a gente estava vendo no laboratório, a gente viu lá que o mandarim distingue 4 tons diferentes. Portanto, você vai definir um símbolo para cada um desses 4 tons. E aí a gente viu que o tom está associado à vogal. O tom é uma melodia que você aplica a uma vogal. Isso que significa que, dadas todas as vogais que o mandarim tem, cada uma dessas vogais pode estar associada a um dos 4 tons. Então, na prática, o que se faz você vai representar pelos números 1, 2, 3 ou 4, os 4 tons, por exemplo, do mandarim, e você vai colocar esse número depois da vogal. Então, por exemplo, a palavra ma vai ser transcrita como entre as barras oblíquas M-A-1. Então é a sílaba, os segmentos ma, o ma mais o a, que vai ter justamente o tom 1. E qual que é o tom 1? O tom alto e estático, né? Então, ma. Só que o que é interessante de pensar que os próprios tons também vão ter seus alofones, ou se você quiser, os alotons. Porque, por exemplo, imagina que você tem, por exemplo, 2 tons altos, mas você tem um tom baixo no meio. Tá? Então, como os 2 tons são altos, provavelmente esse tom aqui no meio, que é baixo, ele talvez não seja tão baixo quanto um tom baixo pronunciado em isolamento. Tá? Então, os próprios tons também são afetados pelo ambiente, pelo entorno. Então, você tem um monte de trabalhos em línguas tonais que tentam descobrir quais são as mudanças que acontecem nos tons em função da vizinhança. Tá? É coisa bastante interessante. Não sei se responde a tua pergunta, Agatha. A história, não vou entrar muito nisso que é da fonologia autossegmental. O que acontece é que você tem línguas que têm fenômenos interessantes em que e acontece muito em línguas que são tonais. Quando, por exemplo, você tem quando, dependendo, enfim, do contexto, todas as sílabas vão ter o mesmo tom, como se você tivesse um tom que se espalha por todas as sílabas. Então, ao invés de você imaginar que cada sílaba tem uma especificação para um tom, é como se você tivesse uma informação que está acima de cada uma das sílabas diferentes e ela espalha essa informação sobre o tom para todas as outras. Então a ideia de autossegmentalidade tem a ver com isso. Tá? É uma analogia mais difícil de fazer com línguas não tonais. Tá? Mas, enfim, a ideia de que... porque, na verdade, para entender melhor essa discussão, a gente precisaria ir um passo adiante, que é o passo em que a gente decomporia o fonema em traços subfonêmicos, que seriam traços acústico-articulatórios. E aí, em determinado ponto, a teoria era essa, que na verdade os fonemas eles não são entidades meio que atômicas, elas podem ser decompostas em matrizes de traços. Tá? Mas aí, num determinado ponto,
pareceu interessante você propor uma hierarquia para esses traços. Então, os traços não estariam, digamos, essa matriz não seria uma coisa, digamos assim, uma matriz para cada slot de tempo, digamos assim. Imagina que você tem uma palavra como pata, você tem 4 slots temporais aí, uma para cada um dos fonemas, mas você olha. Isso, exatamente, Agatha, a ideia de árvores sintáticas, a ideia de que certos traços eles podem comandar mais do que um ponto nessa árvore, entende? Então a ideia de autossegmentalidade nasceu daí. A gente não vai ter tempo de chegar nisso, é uma coisa bem mais sofisticada, né? Mas tem a ver na verdade, com uma evolução da teoria fonológica. Mas então vamos pensar na pergunta do Arthur aqui. Professor, então dependendo do contexto, sa e za são fonemas ou são alofones? Eles nunca vão ser os dois ao mesmo tempo, certo? Exatamente, Arthur. Vai ter um fenômeno que a gente vai estudar que vai mostrar justamente que não é uma coisa caótica, que em algumas posições da palavra sa e za sempre serão alofones de fonemas distintos, mas em outras posições eles podem ser 2 alofones de um mesmo fonema. Mas isso implica que a gente conceba um terceiro fonema, que não vai ser nem sa, nem vai ser za, vai ser uma outra coisa, vai ser um terceiro fonema. Mas a gente já chega nisso aí, tá? Mas o que é importante tirar disso? Aqui não é uma coisa caótica, né? A gente, justamente, a fonologia tenta entender essas variações como coisas minimamente coerentes, né? Então, na verdade, o que é construir ou propor uma fonologia para uma determinada língua? Propor um sistema que proponha regras para a maior parte da variabilidade fonética que você tem, tá? Então, a gente vai chegar daqui a um pouco nessa discussão, tá? Para pensar, na verdade, uma fonologia como um sistema de representações mínimas e de regras que atuam sobre essas representações. Tá bom? Mas então essa é a ideia de sons foneticamente semelhantes. Tá, e aí a gente chega, a partir disso, numa ideia importante aqui, num conceito, e isso aqui da parte de fonologia, além de fonema, e da ideia de fonema de alofone, essa aqui é talvez a terceira ideia fundamental, a ideia de um par mínimo, né? Então essa ideia de par mínimo, ela une 2 conceitos que a gente viu antes, a ideia de contraste e a ideia de ambiente, né? Então, vamos lembrar aqui desse slide aqui. Essa coisa que eu representei aqui, que eu chamei de molde, isso aqui a gente pode chamar de um ambiente. Então, um ambiente é o quê? É uma sequência de sons na qual eu proponho alguma intervenção, alguma troca, alguma operação aqui, né? A gente pode dizer que esse elemento aqui a ser preenchido, ele está num determinado contexto, por exemplo, no contexto de início, né? Então aqui eu posso colocar alguma coisa, tirar, né? Então essa é a ideia de um determinado contexto. Então eu junto a ideia de contexto e a ideia de contraste. Portanto, se eu coloco alguma coisa ou tiro, ou se eu troco uma coisa que está lá por uma outra, e eu provoco contraste ou não provoco contraste, então eu tenho ali uma situação em que eu digo que eu tenho um par mínimo. Tá? Então, qual é a definição de um par mínimo? É um par de palavras, tá? em que os ambientes são idênticos, a menos da presença ou ausência de um som cuja presença ou ausência motiva uma diferença de sentido. Então, a ideia de ambiente e a ideia de contraste aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, eu tenho
uma mesma sequência de sons e numa determinada posição que eu fixei aqui, eu posso colocar alguma coisa. Então, posso colocar, por exemplo, um B, e eu tenho bala. E aí depois eu troco por um G. Então, ao invés de bala, eu tenho gala. Então, a troca de um elementozinho nesse contexto gera uma outra forma, é uma forma possível em português, e além de tudo eu tenho o quê? Eu tenho uma mudança de significado. Portanto, eu sei que bala e gala constituem um par mínimo. E o que eu sei quando eu acho um par mínimo? Que aquele elemento mínimo que mudou, que foi a troca do B pelo G, eu sei, portanto, que o que foi responsável pela mudança de significado foi justamente a troca do B pelo G. E o que eu sei, então? Que G e B são dois alofones de fonemas diferentes, de fonemas distintos. Deu para entender? Isso é essencial entender, tá? Porque significa que que achar um par mínimo é uma técnica ou um procedimento, ou, se você quiser um nome chique, uma heurística, para a gente detectar fonemas numa determinada língua. Tá? Então, veja, alguns exemplos de par mínimo. Faca e vaca. Tá? Então, qual é o contexto aqui? É alguma coisa seguida de aca. Né? Então, nos dois casos é isso, é alguma coisa seguida de aca. Então, eu troco nesse ambiente o fã pelo van. Né? Então, você tem que pensar na ideia aqui de então, alguma coisa que eu vou trocar aqui no início. Então, eu troco nessa posição. Eu coloco um fã e um van, eu tenho dois significados distintos. Então, o que eu sei? Que quem causou a diferença foi a troca do fã pelo van, porque o resto é tudo igual. Então, com isso eu sei que o som fã e o som van, eles são distintos foneticamente, eles são inclusive sons foneticamente semelhantes, né? Só que o par mínimo, o fato de que eu achei um par mínimo, me indica que aquela língua em particular, nesse caso o português, usa essa diferença fonética mínima para distinguir significados. Portanto, eu tenho necessariamente dois fonemas. Agora, o que eu vou colocar aqui dentro do fonema, aí a gente vai ter que ver. Né? Em princípio poderia ser o fã e em princípio poderia ser o van aqui, mas a gente tem que ver. Tá, mas será que esse fonema fã, ele pode ter algum alofone, que outros alofones ele pode ter, além da fricativa lábio-dental desvozeada? Né? Quais outros alofones esse fonema pode ter, além da fricativa lábio-dental vozeada? Pode ter outras realizações? Então a gente vai ter que ver quantos alofones. A gente sabe que o fã e o van são, cada um é um alofone desses dois fonemas que eu acabei de descobrir que existem. Mas aí a gente precisa justamente ir voltar para a língua, voltar para a nossa descrição fonética para procurar por outros sons que provavelmente vão ser foneticamente semelhantes ao fã, para saber o que será, quais serão bem parecidos com o F, mas não iguais. Será que eles são outros ainda fonemas? São alofones de fonemas distintos ou não? Ou são apenas uma variação desse cara? Tá? Então, esse é o próximo passo. Mas a ideia de par mínimo é a ideia fundamental. É uma espécie de maquininha de prova dos 9 para saber se dois sons numa língua são distintos, distintos não, porque distintos eles podem ser mesmo foneticamente, mas eles são representantes de fonemas distintos ou não. Tá? E aí veja, quando eu tenho uma coisa como tia e tia em português, a gente não tem um par mínimo, porque tia e tia, o t e o ch são sons foneticamente diferentes, é verdade, mas a troca naquele contexto não
provoca uma mudança de significado. Tá? Não uma mudança de significado linguístico. Você pode, como aquilo que eu falei, você pode ter outras coisas que você percebe ali. Tá? Quem diz tia vem de um lugar, tem uma determinada idade, blá blá blá, mas isso não muda o significado linguístico. Tia continua sendo a irmã da sua mãe ou irmã do seu pai. Né? Deu para entender essa ideia de par mínimo? Muito relevante. E aí veja, par mínimo é uma coisa que vale numa língua em particular. Tá? Enquanto a nossa análise fonética é uma análise universalista, né, a análise fonêmica é sempre feita língua a língua. Por quê? Porque cada língua vai trabalhar, digamos assim, vai estabelecer um determinado sistema de oposições. Outra língua vai trabalhar com outras. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu tinha trazido na outra aula, que era do inglês, por exemplo, o tip e chip, por exemplo. Então, são pares mínimos no inglês. Né? O tease e cheese, por exemplo. Par mínimo também no inglês, mostrando que t e ch são dois sons que provocam oposição de significado. Então tem que ter dois fonemas distintos lá. O português não faz isso. Tá bom? Deu para entender isso aí? Isso é super relevante de ficar. Então a gente está dando um nome técnico para uma situação que a gente tinha visto antes. Né? Então, tipo, quando eu mostrei esses exemplos aqui, eu não dei esse nome, mas se eu pegar esse contexto aqui, né, e eu pegar qualquer par aqui, eu vou estabelecer um par mínimo. Então, quando eu tenho, por exemplo, cala e fala são cala e fala constituem um par mínimo. E eu estou mostrando que k e fã são alofones de fonemas diferentes no português. Se eu pego, por exemplo, o s e o b, então eu tenho bala e tenho sala, tá? Então eu tenho daí um par mínimo, porque bala é uma coisa, sala é outra coisa, do ponto de vista do significado. Então isso me mostra que b e que s são alofones de fonemas distintos. Agora, mesma coisa vale para o s e para o k, né, porque sala e cala são coisas diferentes. Então veja que tudo está em oposição a tudo aqui. Né? Cada um desses elementos nessa série está em oposição a todos os outros elementos. Né? Mas a cada par que eu tenho aqui, eu necessariamente tenho um par mínimo. Então a gente definiu aqui, na verdade, uma série gigantesca de pares mínimos eu posso formar com essa lista de sons aqui e este contexto aqui do português. Tá bem? Então você pode falar de um par mínimo, um trio mínimo, né, e por aí vai. Deu para sacar isso aí? Isso é importante. Então essa ideia de par mínimo. Tá? Bom, aí vamos agora voltar um pouco para a ideia de sons foneticamente semelhantes. Vamos assim, agora a ideia, uma vez que a gente entendeu os conceitos básicos, vamos colocar um pouquinho de nomenclatura, um pouquinho de jargão aqui na história. Então, par mínimo, bom, primeiro fonema, né, já é um jargão, a ideia de alofone também já é um termo já técnico na fonologia, né? Bom, então, aí depois a gente veio com a história do par mínimo, né? Enfim, junta aí a ideia de junta outros conceitos, né? O conceito de fonema com o conceito de contraste e tal. Agora, essa história dos sons foneticamente semelhantes vão dar a oportunidade de a gente falar da ideia de assimilação. Tá bom? Então, qual que é a história da assimilação? A gente vai dizer que um alofone sofreu assimilação quando, esse não existe aqui, quando ele incorpora características de fones presentes no ambiente. Então, aquela contaminação, aquela influência que o contexto provoca num determinado alofone, né, fazendo com que um alofone se transforme em dois, por exemplo,
esse conceito a gente vai chamar de assimilação. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho essas duas possibilidades, eu tenho, por exemplo, arte, então isso aqui é uma fricativa velar desvozeada, arte, versus arde, então uma fricativa velar vozeada. Por que eu tenho, de onde vem, digamos, a alternância entre vozeamento, entre desvozeamento e vozeamento aqui? Tem a ver com o que veio depois. Tá? Então, em arte, esse elemento aqui é desvozeado, desculpa, tá? E esse elemento aqui é desvozeado, em arde. Então, o que aconteceu foi que, depois a gente vai discutir qual é o fonema em jogo aqui, mas eu sei que se trata de um mesmo fonema que está sendo representado por dois alofones diferentes, e esses alofones diferem no aspecto do vozeamento. E qual é a regra que está? Isso não é caótico, então essa é a história, não é uma coisa caótica, ela tem a ver com uma característica do ambiente, que é o vozeamento, mas não é o vozeamento do que veio antes, é o vozeamento do que veio depois. Tá? E o que é interessante? Que as próprias regras de assimilação, elas também são regras que variam de língua para língua. Então, no caso do português, o vozeamento do que vem depois, ele determina o vozeamento de alguns fonemas. Tá? Ele vai definir que você vai ter um alofone vozeado ou desvozeado para alguns fonemas. Tá? Depois a gente vai ver quais são eles. Não são todos, são só um número bem limitado. Mas em outras línguas pode ser o contrário. Lembra daquele exemplo que eu dei do holandês, da palavra op? Lembra que lá dependia, na verdade, do que o vozeamento ou desvozeamento. Aliás, desculpa, a palavra era Z, né? Na verdade, então, o vozeamento desse cara aqui dependia, na verdade, do que vinha antes e não do que vem depois, né? Então, isso mostra que a própria, digamos, o escopo da assimilação, ou seja, onde é que a língua vai deixar que o contexto influencie ou não na realização de um determinado alofone, vai depender da estrutura linguística daquela língua em particular. Tá? Então, isso também é uma restrição não física, digamos assim, vai ser uma regra que aquela língua tem ou não tem. Tá? Então, ela não vai ser não é uma coisa que seria entendida como uma influência física. Né? Na verdade é o seguinte, a língua diz aqui a física pode atuar e deixar o som assimilar, aqui não, neste contexto não. Né? Então, se uma determinada regra de assimilação vai acontecer ou não, é uma regra, portanto, linguística. Né? Ela não vai ser totalmente arbitrária, porque vai ter alguma base fonética, que eu estou assimilando um ponto, estou assimilando um ponto de articulação, estou assimilando um vozeamento, mas se a língua autoriza ou não aquilo acontecer, vai depender então dessa língua ou daquela língua em particular. Né? O Pablo está dando um exemplo interessante aqui, né, do muito, né? E a mesma coisa com várias outras palavras, Pablo. Se você pensar, por exemplo, em cana ou em cama, né? Mesmo banana, né? Você tem mesmo uma assimilação de nasalização. Tá? Então é justamente isso que eu ia discutir agora. Tá? Então você pode ter assimilação de vários traços fonéticos. Então, do vozeamento, pode ser uma assimilação de ponto de articulação. Então, se a gente pensar nas vogais nasais, então, por exemplo, em tampo, né, aquele murmúrio nasal que aparece, ele pode ser bilabial, se o que vier depois for uma consoante bilabial, vai ser
essa nasalização vai ter um ponto alveolar, se o som que vier depois for alveolar, ele vai ter uma característica velar se o que vier depois vai ser velar. Então vai ser tampo, tanto e tango, por exemplo, né? Então esse é um exemplo de assimilação de ponto de articulação. E você pode ter, então são dois exemplos que eu estou dando para o português, mas em outras línguas você pode ter assimilação de modo de produção e de outros ainda traços fonéticos possíveis. Então, o exemplo do Felipe é de nasalização. Então, uma vogal pode pegar o traço de nasalidade de uma consoante que veio antes ou que veio depois, por exemplo, né? Então, são exemplos de assimilação. Tá? Então, estou dando aqui um pouco de vocabulário. Então, muitos fenômenos de alofonia têm a ver com assimilação de alguma característica fonética. Tá bom? Joia. Agora, vamos pensar em tipos de alofonias diferentes. A gente vai ver que tem alguns tipos diferentes. Por que é importante distinguir esses tipos, tá? Então, vamos lá. Então, você vai ter casos de alofonia em que os dois alofones, dois ou mais, eventualmente, alofones, podem acontecer no mesmo ambiente fonológico. Então, veja que a gente está incorporando cada vez mais coisas aqui, a ideia de ambiente, né? Então, veja bem, olha esse exemplo aqui. Então, eu tenho, por exemplo, corpo, corpo e corpo. Tá? Concordam que é sempre a mesma palavra? Né? Eu não tenho uma distinção de significado aqui. Então, veja, no mesmo ambiente fonológico, ou seja, né, essa sequência aqui, que é co seguido de pu, né? Então, é alguma coisa que muda entre o co e o pu aqui. Então, eu posso colocar qualquer uma dessas três aqui. Pode ser a fricativa velar, pode ser a glotal avelar ou o TEP alveolar. Não muda, né, o significado. Portanto, não é o ambiente que está provocando a troca de um pelo outro aqui. Né? Então, não é o fato de que esse está... Porque no exemplo que eu dei de arte, de arte e arde, a ideia é que aqui dificilmente eu vou ter o aparecimento da vozeada nesse contexto e não vou ter o aparecimento da desvozeada neste contexto aqui. Então, onde uma aparece, a outra não. Aqui não é o caso. Nada muda no contexto, no ambiente, mas eu posso ter dois ou três alofones diferentes. Dá para entender essa história? Então, não tem uma regra, não tem uma regra linguística, não tem uma regra do contexto que diga quando aparece uma ou quando aparece outra. É a mesma coisa do exemplo de baixo aqui. Eu posso ter, isso, e tem a ver com o exemplo do muito lá, eu posso ter banana ou eu posso ter banana. Tá? Veja que no caso de banana, esse cara aqui vai ser sempre vai ser sempre nasalizado, mas a primeira, a vogal da sílaba pré-tônica, pode ou não ter a nasalização. Beleza? Então seria uma nasalização antecipatória. Né? Eu estou antecipando a nasalização dessa vogal, que é o caso, por exemplo, de cama ou cana. A nasal está a gente vai chamar isso de uma assimilação de nasalização da nasal heterossilábica, ou seja, uma nasal que está em outra sílaba, portanto, por isso heterossilábica, ela está contaminando a vogal da sílaba anterior. Né? Então, por isso cama, né? Cana. No caso da vogal que está numa sílaba tônica, essa assimilação da nasalidade, ela sempre acontece, porque a gente não vai dizer banana
nem a gente vai dizer cana, nem vai dizer cama, né? É sempre cama, cana. Mas na sílaba pré-tônica, eu posso ou não assimilar o vozeamento. Então eu vou ter banana ou banana. Mas veja que de resto, o ambiente fonológico é o mesmo. Tá? Então, qual que é a história aqui? Esse é um tipo de alofonia. É um tipo de alofonia em que aparece um alofone ou outro sem um condicionamento do ambiente, sem um condicionamento linguístico. Então a gente vai chamar esse tipo de alofonia de variação livre. Tá? No sentido de que ela é livre em que sentido? Não tem um condicionante estrutural. Tá? Então, fatores não estruturais regem a ocorrência dos alofones. Tá? E aí veja qual que é a história. Não necessariamente é uma coisa caótica. Você pode ter uma recorrência do aparecimento de um ou de outro alofone, mas não vai ser uma recorrência por razões linguísticas, vai ser alguma coisa extralinguística. Tá? Então pode ser que, por exemplo, um dialeto prefira uma forma e outro prefira outra, então, que é mais ou menos o caso do banana aqui. Então, em muitos dialetos é banana, em outros dialetos vai ser banana. Tá? Então isso significa que no dialeto que diz banana, as pessoas vão, normalmente, se não sistematicamente, dizer banana. Elas vão achar engraçado, vão achar, enfim, vão associar a outra possibilidade de banana a um determinado grupo. Então, você veio de tal estado, de tal região, né? E aí você pode ter uma série de fatores que condicionam o aparecimento, mas, de novo, são fatores não linguísticos. Vai ser o dialeto, o estilo pessoal, a situação de fala, coisas desse tipo. Mas esses são fatores extralinguísticos, são fatores da comunidade, fatores, né, enfim, no caso sei lá, de prestígio da forma, vai ter a ver com o nível de educação. Então, sei lá, os educados dizem de tal coisa, os que têm menos educação dizem de uma outra forma. Tá bem? Então, é variação livre nesse sentido. Não significa variação caótica, significa uma variação que é determinada ou influenciada por fatores extralinguísticos. Dá para entender isso? Então, isso é importante. Então, mais um termo técnico aqui, a ideia de variação livre. Então, variação livre é um tipo de alofonia. Tá? E por que é alofonia? Porque é o mesmo fonema, são dois alofones diferentes para o mesmo fonema. Mas o aparecimento de um ou de outro não está sujeito a uma regra linguística, mas a uma recorrência, a uma tendência que pode ser regrada no sentido de ser obrigatória, mas também pode ser uma tendência apenas. Tá bom? Porque a gente mesmo varia dentro de um mesmo dialeto, né? Você pode variar, por exemplo, essa história no caso desse exemplo aqui do corpo, né? Quem fala, por exemplo, corpo, eventualmente vai dizer corpo, por exemplo, porque você quer, sei lá, você acha que é mais chique dizer corpo em algumas situações, porque você não quer parecer o caipira do interior, porque você acha que, né, o corpo vai ser mal visto por uma determinada pessoa e tal. Então isso não é necessariamente fixo, mas o que vai estar em jogo aqui para você usar um alofone ou outro não vai ser condicionado pela forma linguística em particular, mas por um valor não linguístico, né? Vai ser um valor social, um valor, enfim, cultural, um valor qualquer outro lá, tá? De identidade pessoal, etc. Isso é importante de lembrar também, tá bom? Beleza, então agora a gente tem um outro tipo de alofonia, tá? Então esse vai ser mais
interessante do ponto de vista... lógico que, assim, digamos, esse tipo de alofonia de variação livre, por exemplo, interessa, lógico que interessa, porque faz parte da descrição da língua, né, dizer, olha, tais alofones de uma língua estão em variação livre. E aí, obviamente, interessante você dizer, olha, nesse caso, essa alofonia aqui está condicionada por um fator dialetal, essa outra aqui está condicionada ou influenciada por um fator de prestígio social, essa outra por escolaridade. Então, assim, você vai, por exemplo, tender a estudar esse tipo de alofonia em conjunto com a sociolinguística, por exemplo, para tentar entender quais são os fatores extralinguísticos que interagem ali com o uso propriamente linguístico. Já esse outro tipo de alofonia, que é aquele em que o aparecimento de um alofone é determinado por um fator do ambiente, desse aqui a gente pode formular uma regra propriamente linguística. Tá? Então, aqui, digamos, você tem esse tipo de regra alofônica é o mais fonológico, assim, porque ele não interage com outros, com níveis extralinguísticos. Eles podem interagir com outros níveis linguísticos, tipo morfologia, sintaxe e tal, mas não passa por uma interferência de níveis de considerações extralinguísticas. Bom? Mas então o fundamental é isso, o outro tipo de alofonia vai ser aquele em que o aparecimento do alofone A ou B vai ser determinado por um fator estrutural, como eu coloquei aqui, pela vizinhança do fonema. Claro que nem sempre é vizinhança imediata, assim, o que veio antes e o que veio depois. Às vezes é uma questão estrutural, mas que pode ser, por exemplo, inclusive morfológico. Tá? Então não precisa necessariamente vizinhança nesse sentido estrito, mas é algum fator da estrutura fonológica, da estrutura linguística da palavra. Tá? Então o que significa você estudar esse tipo de alofonia? É você entender quais são as restrições linguísticas que determinam o aparecimento do alofone A ou do alofone B. Tá? Então, por exemplo, no caso do português, a gente tem um caso que é nos dialetos em que você tem o t e o ch, porque vamos lembrar, você tem dialetos no português que simplesmente não tem o som ch, não tem a fricado. Tá? Mas tem outros dialetos que tem o t e tem o ch. Né? Então o que você vai fazer para tentar desvendar essa alofonia? Você vai ver onde é que aparece, quais são os contextos linguísticos em que aparece o alofone t, quais são os contextos em que aparece o alofone ch. Então estou simplificando aqui, estou cortando uma série de passos, mas se a gente for olhar sistematicamente para a língua, a gente vai ver que o alofone ch ele é o mais restrito. Ele só vai aparecer diante de uma vogal como i, de uma vogal alta anterior. Em todos os outros casos, em todas as outras circunstâncias, vai aparecer esse alofone aqui. Então, é um fator que tem a ver com a conformação fonológica, linguística da palavra, é uma coisa dessa que vai determinar o aparecimento desse alofone ou desse outro alofone aqui. Tá? Então, esse cara aqui, que na verdade não é exatamente esse fonema aqui, mas você tem um determinado fonema que que vai ser sempre alguma coisa que vai acontecer no final da sílaba. Ele vai ser s quando ele é seguido de consoante desvozeada, mas pode ser z quando depois vier uma vozeada. Então você tem uma relação com o ambiente aí. Tá? Então é alguma coisa da vizinhança, da estrutura da palavra que determina o aparecimento do alofone A ou do alofone B. Esse fonema aqui, ele vai ser sempre realizado como A em sílabas pré-tônicas e tônicas, mas como A em pós-tônicas. Tá? Então depois a gente vai ver exemplos de
como a gente pode chegar nessa generalização? A gente vai olhar para dados de língua e a gente vai determinar quais são os ambientes onde acontece um, onde acontece o outro e tal. Estou dando exemplos do português aqui porque a gente já são exemplos que eu já mais ou menos mastiguei para vocês quando eu estava apresentando a própria fonética do português. Então, o próximo slide tem alguns exemplos aqui para a gente brincar um pouco. Então, o que eu tinha chamado ali de vizinhança, de uma maneira meio solta, a gente vai chamar de contexto ou de ambiente fonológico, tá? Então, quando eu digo dado um fonema X, ele vai ser representado pelo alofone A num contexto, e vai ser representado pelo alofone B no outro contexto. Então significa isso, numa determinada configuração, tá, fonológica. Então, vai ser alguma coisa que depende da palavra, né, ou da sequência de sons específicas, e não vai depender de uma coisa externa à própria palavra. Não vai depender de quem está usando, não vai depender, enfim, do contexto social, blá, blá, blá. Tá bom? Joia. Aí o que acontece? A gente dizia que, no caso aqui da alofonia por variação livre, que esses 3 alofones aqui estavam em variação livre. Aqui, nesse caso, dessa alofonia que é determinada pelo contexto, pelo ambiente, a gente vai dizer que os alofones, sejam eles 2 ou 3, eles estão em distribuição complementar. Tá? Então a gente tem alofonia por variação livre e você tem a alofonia por distribuição complementar. São os 2 grandes tipos de alofonia que a gente tem nas línguas. E aí é o seguinte, estou dando exemplos do português, mas a gente pode pensar em exemplos desses 2 tipos de alofonia para basicamente todas as línguas. Então toda língua tem alofonias desses 2 tipos. Tá joia? E como é que você pode... Qual seria uma frase para você tentar entender do que eu estou falando aqui, de qual dos 2 tipos de alofonia? Se eu tenho uma alofonia em que eu tenho um ambiente em que aparece um alofone e só aquele, e no outro ambiente aparece o outro alofone e nunca o primeiro, então a gente está num caso de distribuição complementar. Tá? Então uma brincadeira que eu sempre faço esse aqui é o caso do Super-Homem com o Clark Kent, entendeu? Tipo, no ambiente onde o Superman está, nunca estará o Clark Kent, né? Assim como o contrário, onde está o Clark Kent, nunca está o Superman, porque na verdade eles são a mesma coisa, só que uma hora ele está apresentado como o jornalista, na outra hora ele está apresentado como super-herói. São tipo 2 roupas, 2 fantasias que ele veste, mas no fim eles são uma coisa só. Então é o mesmo fonema com 2 alofones. Tá bem? Então, distribuição complementar. Essa é a chave aqui da história para gravar, a ideia de distribuição complementar. Porque aí o que acontece? Eu não troco um pelo outro. Tá? Onde você tem um contexto onde só aparece um cara, outro contexto onde só aparece o outro cara. Ou, eventualmente, você pode ter 3 em distribuição complementar, tá? Ou 4, enfim. Mas é muito comum 2, por exemplo, caso em que você tem 2 alofones. Então vamos pensar em alguns outros exemplos aqui do português, só para vocês verem que, na verdade, a alofonia é meio que a regra, assim, a maior parte grande parte, se não todos os fonemas da língua, tem mais do que um alofone, tem mais do que uma possibilidade de ser pronunciado. Então, assim, sempre vem à nossa mente exemplos de variação livre. Tá? Então, se eu peço para você falar assim, o português, vamos pensar em variação do português do ponto de vista dos sons. Então, o que as pessoas vão lembrar? Vão lembrar de exemplos como banana e banana, vão pensar em exemplos como tia e tia, vão pensar em exemplos como, sei lá, dizer
abrir uma vogal, tipo dizer, sei lá, dizer 70 ao invés de dizer 70, coisas desse tipo. E veja, são sempre, todos esses exemplos que eu dei aqui são exemplos de variação livre. Né? Então, assim, a gente acaba prestando atenção nessa variação porque elas são correlatos de outras distinções. Porque você vai dizer, lá no Rio se diz de tal jeito, na minha região se diz de outro jeito. Então, a gente, na verdade, associa a diferença fonética a essa diferença que é extralinguística. E ela, em geral, é saliente. Né? A gente, na verdade, a gente é muito sensível a diferenças linguísticas que marcam status social, ou, enfim, fatores extralinguísticos, região de proveniência. A gente sempre tem um rótulo para essas coisas. Né? Isso é coisa que mineiro diz, isso é coisa que, entendeu? Que gente que não estudou diz, gente que veio da roça, etc. Né? Mas a gente é muito menos, a gente tem um ouvido muito menos ligado para essas diferenças que a gente nem sabe que produz, porque elas são muito previsíveis, na verdade. Né? E elas têm a ver, na verdade, com modificações que o próprio contexto provoca. Então a gente nem se dá conta de que a gente produziu sons diferentes. O que é uma mostra de que a nossa percepção linguística ela tende a ser uma percepção calcada numa percepção muito mais fonológica do que fonética. Lógico que a gente pode ser treinado a perceber essas diferenças contextuais, mas em geral a gente precisa de um treinamento específico. Que essas diferenças que apontam para essas diferenças fonéticas, que apontam para diferenças extralinguísticas, a gente acaba aprendendo, prestando atenção, porque a gente valoriza essas outras diferenças, né? Para o bem e para o mal. Né? A gente gosta de distinguir as pessoas por muitas marcas, né? E a gente acaba associando coisas linguísticas a essas marcas sociais, enfim, né? De identidade e tudo mais. Mas vamos pensar, então, em uma série de diferenças fonéticas que se a gente não tivesse vindo para a aula de fonética, talvez a gente nunca prestasse atenção que elas existem. Né? Então vamos pensar, por exemplo, no fonema que a gente vai representar por esse símbolo e que tem, na maior parte dos casos, esse alofone aqui, que é a plosiva bilabial desvozeada. Tá? Então, por exemplo, na palavra para, na palavra, sei lá, pinta, etc., vai ser uma plosiva alveolar bilabial. Ou, desculpa, uma plosiva bilabial desvozeada. Agora, se você pensar, por exemplo, em palavras como pura, ou numa palavra como pó, o que aconteceu aí? Você tem uma labialização, porque você não está dizendo pura, tá? Na hora de soltar, os seus lábios não estão na mesma posição. Quando você diz, por exemplo, para, olha como estão os meus lábios. Ó. Para. Ou, por exemplo, pé. Agora, se eu estou dizendo pura, então meus lábios não estão assim. Eu não digo pura, nem digo pó. Eu digo pó, pura. Né? Então, na verdade, eu não tenho um pã, eu tenho um pã com labialização. Certo? Então, é um alofone, diferente desse cara aqui. Ele aparece. Se eu estivesse fazendo uma transcrição estreita, ele teria que aparecer. Portanto, são já duas realizações diferentes que a gente associa ao mesmo fonema. Então, o que está fazendo? E aí, se você pensar no contexto, o que pode estar causando essa labialização aqui em pura e pó, por exemplo? Alguém consegue me dizer? Está vindo do nada? Tá, mas é uma assimilação do quê? A vogal arredondada, exatamente.
né? Então, é o ambiente, com certeza, Gabriel, e com certeza, Pablo, é uma assimilação, mas qual é a característica da vogal que está sendo assimilada? É o arredondamento dos lábios, tá? Então, significa que eu poderia estabelecer uma regra, que dado esse fonema aqui, eu posso ter esse alofone aqui, né? Eu posso ter esse alofone aqui. Quando é que esse alofone vai aparecer? Se depois vier uma vogal arredondada. Agora, veja que eu posso ter também esse outro alofone aqui, né? Que nesse caso eu não tenho o que? A explosão audível. É aquele caso em que eu digo, por exemplo, laps. Eu não digo lap, né? Não tenho a explosão. Então isso vai acontecer em palavras como lápis, ápice, né? Eu posso dizer lápis, posso, mas eu também posso dizer lápis, posso dizer ápice, né? Então esse é um alofone possível para esse mesmo fonema, né? Então o que está causando, qual é o fator do contexto que está sendo assimilado aqui? Ou se não for assimilação, mas que influência do ambiente pode estar acontecendo aqui? Eu tenho sempre o que aqui? Eu tenho sempre uma vogal I seguida de uma fricativa, né? Então, a presença desse alofone está associada sistematicamente com a realização desse fonema precedida não, sucedida por uma sequência que é uma vogal alta e uma fricativa, né? E esses são os únicos alofones que eu posso ter? Nem são os únicos. A gente ainda poderia eventualmente pensar se a gente tem mais alofones para esse fonema aqui. Mas o que é interessante? Que, de novo, antes da gente ter essa aula de fonética e de falar sobre isso, você nunca provavelmente pensou que o som de P variava. Você sempre pensava que era P. Porque a gente tem digamos, a maneira como a gente concebe, né, os sons, na verdade, a gente está pensando nos fonemas, não nos sons de verdade. A gente, na verdade, está meio... por que a gente é meio surdo a essa variação fonética, que é objetiva, que existe? Porque ela não é uma variabilidade que cause diferença de significado. E elas são o quê? Previsíveis dado o ambiente. Se eu tenho, depois dessa consoante, uma vogal arredondada, então eu vou tender a arredondar os lábios e tal. Então, é uma mera coisa mecânica, mas ela está lá. E, inclusive, é estranho. Se você dissesse pura, se você dissesse pó, ia ser um pouco estranho, não é verdade? Então, ao mesmo tempo que ela parece uma variação banal, ela é uma variação importante para a naturalidade da fala. O que significa que um estrangeiro que está aprendendo português e que não domina toda essa gama de alofonias, ele vai ter problemas com o português, ele vai ter sotaque, digamos assim. E o que é interessante? O interessante é o seguinte, que você pode pensar, pô, professor, mas, cara, a diferença entre o PAN e o PAN com arredondamento é uma diferença ridícula, uma diferença sutil, entendeu? Mas veja, isso poderia ser usado fonemicamente. Uma língua qualquer poderia distinguir a palavra pura da palavra pura. Por que não? Ela é uma diferença que é audível, ela não é uma diferença, digamos, não é uma diferença desprezível. O que acontece é que o português não usa essa diferença para nada, né? Então ele deixa que essa articulação possa se labializar por uma questão de contexto. E por que ela é interessante? Porque ela facilita a articulação. Se
se eu posso labializar a explosão do P à vontade, isso permite que eu articule mais rapidamente. Né? Se eu fosse obrigado a manter os lábios estirados ao fazer o pura, então eu não poderia antecipar essa labialização. Tá? Então, qualquer diferença fonética minimamente audível, ela não é uma diferença, ela pode não ser usada pela sua língua, mas ela possivelmente foi usada por uma outra língua. Tá? Então veja, a gente poderia, portanto, fazer uma descrição, olha que legal, sistemática. A gente poderia propor uma série de regras para dizer, olha, você tem um fonema, que é esse fonema aqui, que é diferente de vários outros fonemas do português, mas ele tem ele não tem uma só expressão fonética, ele tem vários alofones. Então você tem um alofone que é o labializado, tem um alofone em que a explosão não é audível, mas em geral você vai ter um alofone que é mais coringa, digamos assim, um alofone que aparece na maioria dos casos. A gente pode chamar esse cara de fonema default. Então, num caso como esse, o símbolo desse alofone pode ser usado como o símbolo para o fonema. Tá? Então, lembre que a gente tinha falado disso antes. Vamos pensar num outro caso, um outro exemplo aqui. Tá? Então, você tem o fonema, esse fonema aqui. Então, por exemplo, ele é uma fricativa alveolar desvozeada em palavras como sabe, seja, cego, mas vai ter o alofone su, como em suco, sopa, sogra, tá? Então veja, veja que assim, eu não posso dizer sobe, seja e cego, não é meio estranho? Quem é que diz cego e sobe, arredondando a fricativa aqui? Você não faz isso, né? Então, de novo, qual é a coisa do contexto, qual é a característica do contexto que está sendo assimilada no caso aqui desse alofone? É o mesmo caso do PAN, né? É o arredondamento da vogal. Então, de novo, é uma coisa sistemática. A gente poderia, e a gente vai fazer isso, é o próximo ponto, a gente vai estabelecer uma notação para a gente formalizar essas regras. Tá? A gente chama essas coisas de regra fonológica, uma regra de alofonia. Tá? Então, para terminar, um outro exemplo, a gente tem então esse outro fonema, ele tem pelo menos 3 alofones. Tá? Então você vai ter a plosiva velar desvozeada, como em cada, casa, etc. Mas você vai ter um outro alofone que tem um diacrítico aqui. O que esse diacrítico significa? Se você for olhar lá no alfabeto fonético, você vai ver que esse alofone aí indica que a raiz da língua está retraída. Tá? Então, ao invés de ser k, vai ser k. Tá? E olha que legal. Por quê? Porque você está dizendo cubo, cola. Tá? Então você não está dizendo cubo ou cola. É cubo, cola. Então pensa que você tem o k, você tem k, e você tem k. Cubo, cola. Então são vogais posteriores aqui. Cu, co. Daí você tem um outro ainda, que é esse outro cara aqui, esse outro alofone. E o que significa esse diacrítico aqui? Que a raiz da língua está adiantada, está avançada. E aparece esse cara onde? Em contextos como kibe e queda, por exemplo, ou quero. Tá? E se você prestar bem atenção, olha como são sons diferentes. Seria o são sons bem parecidos, mas não são os mesmos. Concorda? De novo, o que aconteceu aqui? Quem é que está
provocando essa... Qual que é a história? Que é uma mudança de ponto de articulação. Então, eu tenho um ponto velar, eu tenho um ponto que é o caso do K daqui, K. Daí eu tenho um ponto um tiquinho mais para trás e um pontinho um pouquinho mais para frente. Se você olhar para o ponto de articulação, para a descrição articulatória das vogais, então eu vou ter uma vogal A, é uma vogal central, a U e O são vogais posteriores, I e E são vogais anteriores. Então, ou seja, você tem um ponto para as vogais centrais, um ponto para as vogais posteriores, e aí o que aconteceu? Vogais posteriores, a língua está na região posterior, portanto, a raiz da língua foi para trás também. Então, o que aconteceu? A articulação da plosiva aqui, ela foi afetada pelo ponto de articulação da vogal. Então, se a vogal é posterior, então o ponto onde tem o contato da língua, do dorso da língua, vai ser afetado também. Então, você vai retrair um pouco a língua para fazer as vogais. Na verdade, quando você faz aqui a oclusão, você está antecipando o ponto de articulação da vogal. Faz todo sentido, é uma economia articulatória. Né? Mas por que essa economia articulatória é possível? Porque o português não tem, na região posterior, ele só tem um ponto de articulação, que é a região velar. Então, você tem liberdade para chegar a língua um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, para acomodar as vogais, que são anteriores ou posteriores ou centrais. Né? Então, essa é uma latitude de variação articulatória que o português permite. Por quê? Porque ele não diferencia muitos pontos de articulação naquela região. Você tem, por exemplo, línguas, uma delas é o árabe, por exemplo, que tem um ponto de articulação velar, mas tem um ponto de articulação da úvula, tem um ponto de articulação uvular, que é logo depois do ponto velar. Então seria alguma coisa como ko. Então o árabe tem k e tem ko. Então o árabe, por exemplo, não poderia deixar a sua articulação na região velar variar tão livremente como o português. Por quê? Porque ele tem dois pontos de articulação consonantais muito próximos naquela região. Né? Mas como o português não tem uma distinção fonológica, não tem mais do que uma distinção fonológica naquela região posterior ali, do trato vocal, então eu posso ter essa variação alofônica. Né? E veja, é uma variação alofônica regrada pelo contexto aqui. Então, de novo, quem é que está determinando, qual o fator que determina a modificação alofônica? É o que vem depois. Né? A posição da língua para fazer a vogal que veio depois. Então, a gente poderia escrever uma regra que dissesse, né? Então, eu tenho esse fonema aqui, ele vai ter 3 alofones, e eu tenho uma descrição contextual, uma descrição estrutural que vai me dizer qual dos alofones vai aparecer. Então, o ponto de articulação vai ser mais adiantado se as vogais forem anteriores, vai ser mais retraído se for uma posterior, e vai ser velar, puramente velar, se ele for qualquer outra vogal que não posterior ou anterior, se for central. Tá? Então, e aí, de novo, eu não vou pronunciar alguma coisa como crib e não vou pronunciar alguma coisa como tubo. Né? Onde aparece um alofone, o outro não vai aparecer. Então, cada alofone tem o seu, cada macaco no seu galho, cada alofone no seu ambiente. Deu para entender? Então, isso é um caso de distribuição complementar. Portanto, a gente tem uma regra, pode formular uma regra linguística para quando aparece um, para quando aparece o outro. Eu posso determinar de antemão, posso fazer uma regra que prevê. Né? Então, por exemplo, se eu digo o seguinte, dado uma palavra como, sei lá,
cutícula, qual vai ser o alofone que vai aparecer no início da palavra cutícula? Vai ser o primeiro, o segundo ou o terceiro? Né? Se é uma alofonia que está em distribuição complementar, basta olhar o contexto, aí eu posso prever. Agora, se eu digo o seguinte, eu tenho a palavra corta, eu posso antecipar meramente por informações linguísticas se vai ser corta ou se vai ser corta. Eu não posso prever, porque você vai ter que me dizer, mas vem cá, esse cara é do Rio, esse cara é de São Paulo, esse cara é de onde? Qual é, né? Porque aí é um caso de variação livre. O contexto sozinho não vai conseguir, eu não posso antecipar o alofone que vai aparecer só pela informação estrutural. Ficou claro? Então, gente, isso aqui é o grosso da fonologia, é isso aqui. São essas noções. Agora, o que a gente vai fazer? Na verdade, agora a gente vai... Tem um outro conceito ainda que eu preciso apresentar, que é o conceito de neutralização, mas a gente vai falar disso na próxima aula. Então, ainda é uma coisa nova. O que a gente vai fazer de resto? A gente vai analisar o português segundo essas regras. Então, a gente vai dizer quais são os fonemas do português. Vamos falar um pouquinho sobre sobre regras fonotáticas do português, a gente vai falar um pouquinho sobre sílaba, vai falar um pouquinho sobre o acento, porque o acento em português é uma característica fonológica, né, um acento determinado pela fonologia. E, eventualmente, a gente vai fazer, na aula que vem, ainda vou fazer um exercício com vocês aqui, para a gente deduzir, a partir de dados, uma distribuição complementar. Como é que a gente faria isso para uma língua que a gente não conhece? Então, dado uma língua que você não conhece, você tem uma quantidade de dados ali, e aí eu te pergunto, dados esses fones aqui, qual é a análise fonológica? Eu tenho tais fonemas com tais alofones, ou eu tenho, sei lá, 6 alofones aqui. Eles são 6 alofones de 6 fonemas diferentes, ou eu tenho, digamos, 3 alofones, eu tenho 3 fonemas, cada um com 2 alofones. Então a gente vai resolver um outro exercício desse tipo. Tá? Mas assim, o grosso da fonologia é isso aqui, são esses conceitos. Tá? Então, a ideia de fonologia, por que eu preciso de fonologia e a fonética não basta? A ideia de que os elementos básicos da fonologia são os fonemas, o fato de que fonema não é som, né? E aí toda essa parafernália teórica, a ideia de par mínimo, de ambiente, de tipos de alofonia, é basicamente isso. É claro que as teorias fonológicas evoluíram, mas todas elas têm que lidar com esses fenômenos. Par mínimo, tipo de alofonia, como você formula regras. Tá? Então são sofisticações sobre essas ideias. Então, isso aqui que a gente viu até agora é basicamente o arroz e feijão da fonologia. Tá bom? Daí é o seguinte, com isso que a gente viu até agora, eu já vou colocar um exercício, tá? Porque esse exercício que eu preparei para hoje, ele pressupunha todos esses conceitos, então por isso que eu não coloquei ele antes. Tá bom? Então, já vou botar hoje à noite um exercício para vocês. Aí vai ficar para a próxima aula. Tá bom? E esse é daqueles que se autocorrigem, então vocês não vão nem precisar esperar para ter a resposta. Beleza? Então é isso, gente. A gente se vê semana que vem. Então.